Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Essas palavras de São Paulo apóstolo nos inspira nesse tempo quaresmal a um convite para a conversão da vida, transformação pessoal e de ter esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Mas em tempos de coronavírus, isolamento social, como podemos vivenciar isso de modo frutuoso, no amor e entrega a Deus e aos outros? Quer saber como viver bem o tempo da quaresma? Então venha comigo em mais uma boa conversa. Olá, seja bem-vindo para mais uma boa conversa. Hoje está ao meu lado Frei Alaton, mas antes de começar a nossa conversa, né, Frei? Tem aquele recadinho de sempre, né? É importante que todos vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho e deem like no vídeo. Sempre, né? Porque assim que a gente publicar um vídeo novo, você recebe notificação. Acompanhe as dicas aí do Frei. Pois é. Frei, iniciamos agora o período da quaresma. E o que eu pergunto para você, o que esse tempo litúrgico, né, oferece, convida o cristão? O que significa esse tempo? Faz bem, Lucas. A quaresma é o grande retiro espiritual de nossa igreja que oferece para todos nós um período de preparação para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, na igreja é sempre assim. Quando há uma grande festa a ser celebrada, ela é antecedida por um tempo longo de preparação. No caso da ressurreição, que é o centro da nossa fé, na qual nós acreditamos que Ele, vivo, o Senhor, caminha conosco e nos convida a renovar nossa vida em seu amor, este tempo é precedido por 40 dias de preparação, de oração, de jejum, de abstinência, de caridade fraterna. E nesse tempo, nesses 40 dias, nós peregrinamos com o Senhor no deserto e também fazemos luz àquela peregrinação que o povo de Israel fez durante 40 anos, rumo à liberdade, a qual eles saíram do Egito. Eles estavam escravizados lá, foram libertos pelo Senhor, peregrinaram no deserto. No deserto, fizeram aliança com Deus e no final de sua peregrinação, atravessaram as águas do Jordão para viver em liberdade. Então, neste tempo também somos convidados pelo Senhor Jesus, a restabelecer a aliança que é quebrada constantemente por nós, por causa da nossa limitação humana. Hora ou outra, a gente acaba rompendo essa aliança de amor que Ele sempre nos oferece. E durante esse tempo nós somos chamados a reestruturá-la por meio da penitência, por meio de um coração contrito. Então este é o tempo da quaresma, é o tempo da reconciliação. E estamos num tempo de pandemia, um ano já, inclusive. E a quaresma já é uma proposta, né, de deserto, de retiro, de reflexão. Esse tempo onde estamos vivendo de uma forma atípica, né, onde está sendo necessário um distanciamento do pessoal, né, presencial do próximo. Pode pegar tudo isso e utilizar para uma reflexão mais aflorada nesse tempo da quaresma? Com certeza, este é um tempo propício para nós dedicarmos à oração, à meditação da Palavra de Deus. Portanto, eu acredito que algumas dicas são importantes para bem vivenciarmos este período neste tempo tão difícil. Aliás, estamos fechando o ciclo de um ano de pandemia, ou seja, um ano de deserto. Umas dicas bastante legais. Por exemplo, podemos realizar uma espécie de retiro quaresmal em família. Há subsídios que são elaborados por padres, por paróquias, que ajudam as pessoas diariamente a lerem a Palavra de Deus, meditarem um texto de espiritualidade, fazerem anotações espirituais e ali nutrirem, né, uma espiritualidade interior. É interessante essa. Inclusive, desculpa te cortar, mas a paróquia São José, junto com o Padre Vinícius, disponibilizou um material muito legal. Tem no site da Diocese para baixar, seja para iPhone, seja para smartphone, para você ter no celular, com orações, textos para proporcionar meditação, uma espiritualidade. Muito bom, recomendo. Isso. Uma outra proposta é reforçar as práticas de oração que nós já possuímos. Por exemplo,
a reza do Santo Terço. Nesse momento é muito importante que a gente realize em família, conosco mesmos, a oração do Santo Terço. Existe algo que é muito bacana que a gente faça, aliás, é propício durante esse tempo, mas que infelizmente a gente não pode fazer de forma comunitária, que é a Via Sacra. Como de costume, todas as sextas-feiras rezamos as Vias Sacras durante a Quaresma. Mas podemos realizar, sim, mesmo estando em nossas casas, a oração das estações da Via Sacra. Uma outra proposta, durante as sextas-feiras, dedicarmos paradas com as estações da Via Sacra e assim meditarmos. Uma outra proposta que é dada pela própria Igreja do Brasil, por meio da CNBB, é a concretização da campanha da fraternidade mediante a nossa reflexão com aquilo que nos é fornecido pela campanha da fraternidade, por meio dos subsídios elaborados pela campanha. Não só o texto base, mas também as celebrações que são feitas em família, com as pessoas mais próximas. Os encontros que seriam de ser feito em comunidade, em grupos, podem ser feitos em casa. Como se é feito também na novena de Natal. Na novena de Natal. Então são dicas que a gente pode incrementar esse período que nós estamos vivendo de pandemia, sem perder o próprio do tempo quaresmal. E o senhor falando sobre campanha da fraternidade, é uma especificidade da Igreja no Brasil, através da CNBB, que propõe todos os anos uma temática necessária para a sociedade a se debater nesse período de reflexão, né? E esse ano trabalha a questão do diálogo, da questão do amor ao próximo e com a necessidade disso. Porque muitas pessoas veem e acreditam que a Quaresma tem que ser uma questão de uma busca de conversão pessoal, né? Mas é necessário também essa questão de estar junto e olhar para o outro, né? E a campanha vem com esse motivo, né? Existem 3 elementos da piedade judaica que nós ouvimos na liturgia da quarta-feira de cinzas que nos ajudam a compreender bem por que celebrar a campanha da fraternidade na Quaresma. Veja, são 3 elementos. A oração, como a gente mencionou, os retiros espirituais que nos ajudam nesse sentido, que ela é vivida de forma pessoal e comunitária. Nós nos voltamos para a palavra de Deus, para ouvir a vontade do Senhor e assim buscamos adequar a nossa vida segundo os preceitos dele, que são preceitos de amor. Ele nos quer livres para amar, amá-lo e amar a todos, sem exceção de pessoas, sem distinção de pessoas. E o amor exige compromisso. O amor exige atenção, sensibilidade para com o outro. Por isso essas 2 características posteriores da piedade judaica são complementares à primeira. Então, nessa relação de amor com Deus, me faz amar o outro. Por isso, o jejum e a abstinência. O jejum, ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos deixa cada vez mais atentos a nós mesmos para ouvir o outro. Então, eu me torno livre. O jejum ele é uma prática de desprendimento para estar disposto ao outro, para servir o outro. Aqui entra o terceiro elemento, que é da esmola, que na tradição judaica tem a ver com justiça. Aliás, é a mesma palavra, tzedek, tzedaká, fazer justiça. No hebraico, né? Essa expressão que eu acabei de usar. A esmola diz respeito à atenção que eu devo dar a um irmão que clama por justiça, porque se ele sofre, é sinal de que alguém ou alguma estrutura produziu este sofrimento no irmão. Aqui entra a campanha da fraternidade. Então, nós celebramos o mistério quaresmal, ou seja, de preparação, de conversão, de retomada de vida, de renovação interior espiritual, em função também do meu irmão que sofre, porque eu preciso fazer com ele comunhão. A comunhão é necessária para a constituição do corpo de Cristo. Sem comunhão, o corpo de Cristo fica dividido. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade é uma forma, não há forma, mas é uma forma e privilegiada que a Igreja do Brasil encontrou para celebrarmos a Quaresma e concretizarmos a caridade fraterna, que é essencial para a fé cristã. Então, o tema da campanha é fenomenal. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil
Inclusive, a própria escolha do tema veio diante desses acontecimentos recentes. Podemos perceber na sociedade, e com o agravamento da pandemia, muitas situações de morte sendo assim, expressas. Nós vemos a questão da violência em todas as esferas, a violência de gênero, a violência contra as mulheres, a violência com os indígenas, a violência com as pessoas, que é uma violência institucional, estruturada, infelizmente, com as pessoas que estão enfermas. Nós ficamos assustados com o número de casos de pessoas infectadas com o coronavírus e o modo como elas foram tratadas no início por nossos hospitais, que estavam, de certo modo, despreparados. Então, os profissionais de saúde se doaram muito, mas, ao mesmo tempo, a estrutura foi violenta. Vimos pessoas ficando em corredores, junto com outras enfermas de outras doenças, outros que não mal tinham lugar para serem sepultados. Então, é uma forma de violência também. E também com pessoas que professam outra fé, principalmente de matriz africana. Agora, nós vimos também discursos religiosos legitimando essas formas de violência, infelizmente. Então, a campanha da fraternidade, quando ela é pensada a partir deste contexto. Então, ela é uma campanha ecumênica, foi organizada pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Inclusive, tem um periódico de campanhas ecumênicas, né, de 5 em 5 anos. 5 anos. Essa é a 5ª campanha da fraternidade. Então, nesta 5ª campanha da fraternidade, de caráter ecumênico, a comissão que foi escolhida pelo CONIC, e diga-se de passagem, há representações muito interessantes, não só do âmbito católico, mas da tradição anglicana, da tradição luterana, da presbiteriana unida, da Igreja Ortodoxa, da Batista Betesda. Então, há uma representação muito bacana das igrejas cristãs que, refletindo sobre o nosso contexto de Brasil, contexto de mundo, escolheram o tema da campanha da fraternidade, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor, que é tão essencial. Que é uma ramificação também da campanha do ano passado, Dom e Compromisso. Dom e Compromisso, é uma continuação. Nós vemos em nossa sociedade muitas polarizações políticas, polarizações religiosas, polarizações sociais, polarizações que impedem o diálogo, que impedem uma conversa franca sobre temas necessários para a nossa sociedade. Porque nós sabemos que quando não se discute algo, se produz violência. Então essa é um mote. Se eu não discuto temas importantes na sociedade, eu abro brecha para que estruturas de violência imperem. Então, como uma sociedade orgânica, nós precisamos tocar nesses assuntos. E como cristãos, seguidores do próprio Cristo, que sempre incentivou o diálogo. Isso, justamente. Então, se um membro do corpo de Cristo sofre, toda a igreja sofre. Por isso que a igreja se envolve nesses temas, porque faz parte do Evangelho. Me recordo aqui, Cristo que, ao passar pelas cidades da Judéia, da Samaria, ele percebia a necessidade do povo, o povo com fome, o povo adoentado, o povo sofrido. E qual foi a resposta do Senhor? Ele não se calou. Ele foi ao encontro do irmão, da irmã e manifestou sua face de misericórdia, ajudando a pessoa a redescobrir a sua dignidade. Nesse sentido, Cristo ele restabelece uma unidade muito bonita entre nós seres humanos, porque ele nos convida à fraternidade. Aqui nós entramos no lema escolhido, que é retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez a unidade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele conduz todos à paz, esse shalom, essa harmonia total entre nós, seres humanos, e toda a obra da criação. Mas para isso é necessário que a gente reconheça as nossas diferenças, diferenças de pensamento, diferenças de modos de vida, diferenças de credo, diferenças de formas de rezar a fé, e assim construirmos juntos uma fraternidade, a comunhão de vida. E o senhor mesmo havia citado da questão da oferta, da contribuição. A campanha da fraternidade não é apenas na questão de reflexão e espiritualidade, mas também tem o gesto concreto, com a arrecadação da campanha, que realiza e incentiva vários trabalhos sociais aí em todo o Brasil. Isso.
A própria estrutura de reflexão da campanha da fraternidade nos ajuda nesse sentido, né? Ela está pensada a partir do texto dos discípulos de Emaús, de Lucas 24. Está dividida em momentos, em paradas. Uma das paradas, a terceira parada, diz respeito ao agir. Então, a própria campanha da fraternidade nos mostra formas de agir ecumênicas que contribuem para o diálogo, que contribuem para a comunhão, que contribuem para a promoção humana e também para a defesa da vida, para a denúncia das injustiças. Por exemplo, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, missões ecumênicas, ações solidárias ecumênicas em favor das pessoas. Nesse sentido, a contribuição que nós daremos, todos nós daremos para a campanha da fraternidade, será para fortalecer esses grupos que já atuam de forma ecumênica para o diálogo e para a promoção da justiça e da vida em todas as suas dimensões. Além da caridade fraterna, que é a proposta da campanha da fraternidade, a igreja também, né, pede nesse período da quaresma, o senhor mesmo citou, o jejum, a penitência. E aí eu te pergunto, como fazer? O que é o jejum, na verdade? Como fazer? Porque muitas pessoas ainda se perdem. Tem pessoas que fazem apenas uma única refeição, tem pessoas que fazem 2 refeições. Jejum sem uma doação, ou como que funciona? Eu te pergunto isso, que são muitas dúvidas, porque tem pessoa que deixa de comer carne, mas se o dinheiro da carne não for utilizado para outra coisa, fica uma economia. E aí? Qual que é o sentido? Explica pra gente. É verdade. Então, retomando, o jejum é essa forma que nós da nossa tradição judaico-cristã, né, encontramos para nos situar conosco mesmos. Então, há um movimento de interioridade no qual eu consigo conhecer o meu corpo e, ao mesmo tempo, conhecendo, eu consigo deixá-lo disponível para Deus e para o irmão. Nesse sentido, é importante que nós nos conheçamos. Há pessoas que são extremamente exageradas no jejum. Por exemplo, passam o dia inteiro sem comer absolutamente nada, só tomando água. Ou água e aqueles biscoitos creme crackers. Eu já vi gente que só fica no água e no biscoitinho. Água e sal. Água e sal, né? O jejum, ele, como é orientado pela nossa igreja, ele é da seguinte forma. Nós somos brasileiros, então nós temos 3 grandes refeições ao longo do dia: o café da manhã, o almoço e o jantar, com pequenos lanches intercalados nesses 3 grandes momentos. Essa é a nossa tradição cultural brasileira. O que seria o jejum previsto para a quarta-feira de cinzas, para a sexta-feira santa, né, e para os outros dias, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa devoção. Por exemplo, aconselha-se que seja feito o jejum na quarta-feira durante as semanas, né? E nas sextas-feiras para recordar a paixão do Senhor. Como seria esse jejum? Nessas 3 refeições, a pessoa escolheria, né, uma para fazer completa. Tem? Então você abriria mão de 2 refeições e uma seria completa. No entanto, se houver necessidade, você completa as 2 refeições que foram omitidas, ou seja, que você abriu mão, por lanches bem leves, por uma alimentação leve e saudável. Então não é uma mortificação desumana. Não é. Até senão perde sentido. Né? Isso, perde sentido. Então o que eu faço? Eu observo a minha rotina, eu observo o meu corpo, eu percebo qual é a necessidade e a partir daí eu estipulo, olha, eu ficarei sem o café da manhã e ficarei sem o jantar. Almoçarei. Ou tomarei um café da manhã completo, não almoçarei e não jantarei, para estar completamente disponível para Deus e para os meus irmãos. Aí, quando entra a disponibilidade para os irmãos, diz respeito a quê? Se eu abro mão de uma refeição, eu estou também fazendo solidário àqueles que não têm essa refeição. É uma forma de solidariedade, é uma forma de eu me colocar no lugar do outro. É uma atitude empática e social também.
né? Nesse sentido, acaba sendo social. Então, existem estágios de comprometimento com o outro. Esse é o primeiro, no qual eu me situo na realidade a qual muitas pessoas do nosso país vivem, sem ter a possibilidade de ter essas refeições completas, e, ao mesmo tempo, eu contribuo com formas solidárias de ajuda a essas pessoas que passam necessidade, que é essa dimensão, para evitar a economia e também a perda de peso como consequência, né? Sim, é o pensamento que eu ia adentrar agora, porque tem as penitências também que as pessoas fazem. Sim. E como trazer esse significado, porque eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate, mas o benefício talvez além de econômico, né, pela economia, é também um outro interesse. Sem oração e sem a prática da caridade, nada faz sentido. Nada faz sentido. Existem diversas formas de abstinências que as pessoas realizam para situar melhor o seu coração diante de Deus. Na verdade, jejum e abstinência são formas de nos deixar livres daquilo que nos prende. Então, se eu sou uma pessoa que não consegue ficar sem o meu celular, eu sou preso ao celular, eu sou o tempo todo conectado. Está aí uma boa oportunidade de eu exercitar a minha liberdade diante do celular. Se eu sou uma pessoa que não consegue passar perto de uma loja de doces e ficar sem comprar, está aí uma forma de exercitar a minha liberdade diante do doce. Eu estou dizendo para aquelas formas de prazeres imediatos, né? Um docinho muito gostoso, quem não gosta de comer o doce? São prazeres imediatos. Eu estou dizendo para esses prazeres imediatos, vocês não me controlam, porque o meu Senhor é Deus. Então é essa a forma correta de fazer. Então eu vou estipular. Por isso que é importante o conhecimento. O que é que está me prendendo nesse momento? Que é importante que eu consiga criar formas de liberdade para bem usar de acordo com o essencial. E também o jejum e a abstinência são formas de purificação corporal. Eu consigo me ater ao essencial e uma das consequências, sem sombra de dúvida, é alcançar o peso ideal, né? Ter a regularização do nosso corpo, do nosso organismo. Então, vem com consequência a saúde. Mas se perde o sentido também se fica os 40 dias fazendo a sua penitência, mas assim, no sábado de aleluia, fazer exagero. Tirar o atraso. Tirar o atraso, justamente. Porque não tem o sentido. Justamente, você tem que colocar o objetivo. O meu objetivo é dizer para mim mesmo, para as coisas que me prendem, porque o meu Senhor é Deus e que eu estou disponível para Ele e para os meus irmãos, que são filhos dele, meus irmãos. É esse o objetivo. Porque eu vou me transformar numa pessoa nova na ressurreição. Então, quando eu chego no sábado santo... E quero buscar minha vida passada. Eu não vou voltar. Pelo contrário, eu vou dedicar a minha vida no sábado santo para celebrar a ressurreição do Senhor, na vigília pascal. É esse o objetivo. Estar inteiro, alegre, disponível. É claro que nós somos brasileiros, a gente vai fazer a ceia, nós vamos fazer um churrasco à noite, mas depois da vigília pascal. Eu aconselho que seja feito após essa celebração. Melhor ainda, faça no domingo. Aproveite o almoço de domingo, o almoço de Páscoa, para celebrar com alegria, fazer uma oração com os seus e aí festejar. São Francisco dizia que nesses grandes momentos, ele até brinca uma anedota, deveríamos os frades colocar carne até na parede para dizer alegria. Não comer por comer, mas comer como forma de alegria, de confraternização, porque nós, irmãos e irmãs, fomos ressuscitados no Senhor. E Ele vive e reina. É isso aí, Frei. Muito obrigado por partilhar conosco, trazer essas informações. A nossa conversa foi ótima. Acredito eu que inspirou e ajudou muitas pessoas para trilhar uma boa quaresma nesse período de pandemia, nesse período em que estamos vivendo. Muito obrigado mais uma vez por estar junto com a gente nessa boa conversa. Sou eu também a agradecer pela parceria e pelo precioso trabalho que você realiza e toda a sua equipe nessa nossa tão amada diocese. E fica aí o convite para todos, neste tempo propício da quaresma, de voltar o nosso coração para Deus, como diz o profeta Joel, rasgar o nosso coração para deixar Ele agir e nos transformar em pessoas novas em Cristo Jesus. Ele que vive, reina para sempre, nosso Senhor.
Sem dúvida. E lembrando, reforçando que no site da Diocese você encontra disponível vários materiais para te auxiliar, né, te ajudar nas orações, nas reflexões pessoais, na sua conversão. Então, basta pesquisar no site da Diocese, você encontra todos esses materiais gratuitos e online. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem temos mais uma boa conversa. Grande abraço.